Ora, boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer muito, em nome da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, a presença da doutora Sandra Ribeiro e do doutor Manuel Albano, que estão cá por causa de um requerimento do Chega sobre o aumento dos casos de violência no namoro. A entidade convidada tem o requerente, peço desculpa, primeiro tem 5 minutos para apresentar o seu requerimento. A entidade convidada depois terá 10 minutos para fazer uma intervenção inicial. Os grupos parlamentares de seguida fazem uma intervenção de 4 minutos e depois terão direito a uma intervenção final de 10 minutos. Eu peço muita desculpa, mas pedi para me substituírem hoje aqui na presidência porque estou a ser requisitada numa outra comissão onde está a discutir um diploma que tem contornos jurídicos complexos, mas de qualquer maneira isto está a ser gravado e naturalmente tratarei de ver todo o debate que aqui decorrerá sobre um tema tão importante e, portanto, pedirei aqui à senhora deputada que me substitua e, mais uma vez, agradeço muito a vossa presença num tema tão importante e que preocupa todos os grupos parlamentares, sem exceção. Muito obrigada. Ora, muito obrigada. Renovando aqui votos e agradecimento por estarem aqui presentes. É sempre um gosto ouvir-vos e acompanhar o trabalho da SIG nesta e noutras matérias. Assim sendo, e para não perdermos muito mais tempo, até porque temos também o plenário a seguir e esta subcomissão temos sempre esse constrangimento, daria então a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega, enquanto entidade proponente. Senhora Presidente, antes de mais saudar a presença de todos e cumprimentar os representantes da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. O Chega apresentou um requerimento no âmbito da primeira Comissão para ouvir diversas entidades nesta temática que, como disse a Senhora Presidente, acredito que seja uma preocupação transversal a todos os grupos parlamentares e à própria sociedade. Nós vamos assistindo àquilo que são as notícias que vêm a público, percebemos, de acordo com as notícias, que nos últimos anos e num leque de 3 anos, que são mais de 10 mil as queixas por violência de namoro apresentadas junto da PSP, e sabemos também que este tipo de violência não tem apenas a forma física, que acaba por ter uma forma ou física, ou sexual, social, psicológica, e também algumas vezes inclusive económico-financeira. Sabemos da importância que esta Comissão tem na análise deste trabalho e sabemos perfeitamente que este assunto tem que, obrigatoriamente, no nosso entendimento, passar por um revisitar da própria legislação em vigor, e se é verdade que o papel deve ser muito de prevenção para que estes casos não aconteçam, através das campanhas de consciencialização que vão acontecendo um pouco por todo o país. No caso do nosso partido, nós defendemos também que devem existir penas mais eficazes e concretas para aqueles que são os agressores e que comprovadamente sejam os agressores nestas situações. Assim como consideramos que está numa altura em que é necessário que o próprio legislador, ou seja, esta Casa, e o próprio Governo olhe para esta situação com uma necessidade também da criação de casas-abrigo para as vítimas neste tipo de violência, assim como o acesso efetivo a serviços de saúde mental, que hoje inclusive se discute noutra comissão aqui na Assembleia da República e que é uma das lacunas que ao longo dos anos quer o legislador, quer os sucessivos governos não têm conseguido respeitar. O Chega tem apresentado algumas iniciativas parlamentares, infelizmente recusadas e chumbadas em plenário, e se sabemos que hoje em dia os jovens a relação do namoro muitas vezes se dá também com um controle efetivo e obsessivo daquilo que se passa nas redes sociais, se é verdade que as redes sociais trouxeram muita coisa de bom,
acabaram por, nestes casos de violência e de uma perseguição em diversas situações, acabam por levar a consequências muito negativas no impacto que depois acabam por ter dentro da própria relação. Nós apresentámos também alguma legislação que tinha a ver com a criminalização da partilha não autorizada de conteúdos que tenham sido partilhados de forma privada e íntima nas redes sociais ou por outros meios. E aquilo que nos move no sentido de fazer este requerimento e de ouvir as partes e aqueles que consideramos que trabalham na área e que trabalham com este problema é percebermos o ponto de situação real, do mundo real, porque nós politicamente, inevitavelmente, acabamos por estar fechados em alguma bolha legislativa e também numa bolha mediática que vamos tendo acesso a algumas informações, mas não com a pertinência e com a fiabilidade que Vossas Excelências certamente têm. E nesse sentido, para que após as audições seja possível apresentarmos projetos de lei ou projetos de resolução no sentido de melhorar aquela que é a legislação em torno desta temática, fizemos o requerimento com este objetivo de ouvir Vossas Excelências e de perceber em que ponto é que estamos em Portugal e como é que está esta questão da relação da violência no namoro. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria então a palavra à Sra. Presidente da SIG, doutora Sandra Ribeiro, e tem então 10 minutos para esta intervenção inicial. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Agradeço à Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação terem solicitado esta audição da SIG e para debater este tema tão importante como já aqui foi dito por vários interlocutores. A herança histórica. Até 1977 esteve em vigor um artigo do Código Civil Português que consagrava o poder marital, onde se reconhecia expressamente que o homem era o chefe da família e que a mulher e os filhos lhe deviam obediência. Em 2000, o crime de maus tratos entre cônjuges passa a ser crime de natureza pública. Só em 2007, 30 anos mais tarde, se consagrou na lei de forma expressa e autonomizada o crime público de violência doméstica. E só em 2013, o crime público de violência doméstica passou a abranger as situações de violência no namoro. Em 2021, passou a consagrar-se de forma inequívoca que as crianças são vítimas de violência doméstica de forma direta, independentemente de serem agredidas fisicamente ou pela sua simples exposição. A lei deu, de facto, um salto muito importante, mas são gerações e gerações de homens e mulheres habituados a relativizar a violência nas relações de intimidade. A tolerância à violência, essencialmente sobre as mulheres, mesmo que não fossem agressores ou não fossem vítimas, habituados a olharem para o lado e a não denunciar. O presente. O mundo está a mudar a uma velocidade alucinante, como também já aqui foi dito. E nestes últimos 3 anos, a mudança está a ser fortemente impulsionada pelo desenvolvimento vertiginoso de ferramentas de comunicação tecnológica e de interação digital, em que as redes sociais estão cada vez mais poderosas e são o habitat predileto da nossa população jovem. E existe um gigantesco fosso na capacidade de comunicação tecnológica e no nível de literância digital entre os adolescentes e jovens e a maioria dos seus progenitores e até professores e professoras. E aquilo que hoje assistimos é que, para além da influência do grupo de amigos e da família, hoje a grande influência dos jovens são youtubers, bloggers, influencers, que muitas vezes têm discursos misóginos, xenófobos, homofóbicos, machistas e que não raras vezes apelam mesmo à violência direta sobre as mulheres. Veja-se o caso tão falado do influencer Andrew Tate, que em 2022 foi das pessoas mais googladas no mundo, tendo os seus vídeos no TikTok alcançado 11 bilhões de visualizações, nos quais ele promovia o desprezo pelas mulheres, referindo que estas devem ficar em casa e obedecer aos homens enquanto se passeava numa atmosfera de luxo e riqueza. Ora, o que podemos nós fazer para que a violência no namoro seja cada vez menos legitimada entre os jovens e que as vítimas tenham cada vez mais confiança para denunciar? Para controlar o problema, temos que atacar a causa. E para isso temos de conhecer a realidade e ter dados. Tendo em conta que só em 2013 a violência no namoro foi criminalizada, só recentemente temos dados estatísticos, quer quanto à sua prevalência, quer quanto ao número de denúncias, quer ainda quanto à sua percepção pela sociedade e pelos mais jovens.
A PSP, desde 2018, que autonomiza e trata os dados referentes a denúncias de violência no namoro, onde se constata que terá ocorrido um aumento de 10% no número de denúncias entre 2018 e 2022, que terão passado de 1.920 em 2018 para 2.109 em 2022. Por sua vez, as denúncias recebidas pela GNR entre 2019 e 2022 apontam para uma subida no mesmo valor, 10%, tendo registado 1.122 denúncias em 2019 e 1.426 em 2022. E eu, e a SIG, diria que este facto tem mais de positivo do que de negativo. O aumento de denúncias, no entender da SIG, significa uma maior percepção da população jovem sobre comportamentos violentos no namoro, maior sensibilização para o assunto e mais confiança para pedir ajuda. O aumento de denúncias não pode ser interpretado como aumento de ocorrências. Não há demonstração de uma ligação direta entre uma coisa e outra. Queremos que o que demonstra é que o iceberg está a começar a emergir, que se está a conseguir combater a invisibilidade do fenómeno. Mas, para além destes dados estatísticos, entre outros dados, merecem a nossa atenção e ajuda a compreender o fenómeno, são os factos obtidos a partir de estudos que também se estão a fazer a inquéritos diretamente à população estudante. E aqui vale a pena referir os estudos promovidos pela UMAR, no âmbito do seu projeto Artemis, financiado pela Área Governativa da Igualdade, e que nos mostram que existe uma significativa legitimação de comportamentos que tecnicamente devem ser considerados como violência no namoro, mas como muitos jovens continuam a achar que não são violência. Nomeadamente, comportamentos de controlo, tais como exigir ter password do telemóvel da pessoa com quem se namora, entrar nas suas contas digitais sem autorização, controlar as suas roupas, perguntar-se insistentemente onde é que a pessoa está, proibir de ter determinados amigos, ou comportamentos de violência psicológica, como chamar nomes quando há uma discussão, ou humilhar em público e nas redes sociais. E este estudo da UMAR, na sua versão publicada muito recentemente em 2023, numa amostra de quase 6.000 jovens, bastante representativa, e com uma média etária nos 15 anos, mostra-nos que mais de 60% dos inquiridos, que disseram já ter tido uma relação amorosa, disseram também já ter vivido experiências que se reportam aos comportamentos considerados como violência no namoro, entendidos para efeitos deste estudo, ou seja, aqueles que eles próprios têm tendência a dizer que não são violência, tais como controle, perseguição, insultos via redes sociais. Os tais comportamentos, portanto. Ora, de forma geral, existe o reconhecimento de que a violência física, se usada na relação de intimidade, é violência no namoro. Mas outro género de comportamentos, vemos que, como a agressão psicológica e a agressão utilizando redes sociais, já não é assim tão entendida pelos jovens. Isto é que são dados preocupantes e que têm que nos fazer refletir e que são determinantes, aliás, para a definição das políticas públicas mais adequadas à realidade concreta. Quais, então, são as políticas públicas que devem ser executadas, tendo em vista combater o fenómeno da violência no namoro? Aquilo que tem sido feito até agora tem sido com base no reconhecimento de que se trata de um problema social grave, que existe ainda um forte nível de tolerância social à violência nas relações de intimidade e que importa combater e erradicar. Que o assunto importa a todos os setores governativos e não apenas ao setor da igualdade e que, portanto, tem que ser um trabalho concertado e articulado que envolve educação, saúde, igualdade e não discriminação, naturalmente, mas também administração interna, justiça, em torno de um grande objetivo que terá que ser a mudança de cultura, no sentido da total e absoluta intolerância social a qualquer manifestação de violência doméstica, incluindo violência no namoro. A atual Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, 2018-2030, a que chamamos Portugal Mais Igual, tem no seu plano de ação de prevenção e combate à violência, como um dos seus principais objetivos, o prevenir e erradicar a tolerância social às várias manifestações de violência doméstica, onde se enquadra exatamente esta questão da violência no namoro. E, nos últimos anos, aquilo que tem sido feito, numa lógica de estratégia, tem sido financiamento de projetos das associações da sociedade civil com intervenção na violência no namoro, onde posso dar alguns exemplos, por exemplo, financiados pelo Fundo Social Europeu, temos o projeto Unimais, Programa de Prevenção e Combate à Violência no Namoro no Ensino Superior, também temos promovido pelo Plano I, temos também outro projeto que é o N-Amor 2, por relações igualitárias e livres de violência, que pretende desconstruir estereótipos e a normalização da violência no namoro promovido pela Associação Grau.
Temos programas financiados temos projetos financiados pelo programa e-Grants, no seu programa específico para a conciliação e igualdade, como seja, por exemplo, o projeto NÃO, que é um projeto de prevenção e estratégias de apoio a crianças e jovens na área da violência contra as mulheres e a violência doméstica, promovido pela Junta de Freguesia de Benfica, por exemplo, ou seja, os próprios municípios também trabalham no terreno nestas matérias. Temos também verbas dos jogos sociais que estão a ser utilizados, por exemplo, para financiar este projeto Artemis, de que falei há pouco, da UMAR, e que nos faz estes inquéritos no terreno cada vez mais representativos para sabermos qual é a percepção dos jovens na realidade sobre esta matéria. E temos, naturalmente, criado e divulgado anualmente campanhas de prevenção e combate à violência no namoro, tentando aproximar-nos cada vez mais daquilo que é a forma como os próprios jovens comunicam, porque a comunicação nesta matéria também é absolutamente fundamental. E uma das últimas campanhas que fizemos foi exatamente através do TikTok, utilizando jovens, bloggers, youtubers, para serem eles próprios a passarem as mensagens anti-violência no namoro para os outros jovens. Também temos criação e publicação de repositório de prevenção de violência no namoro, com vários recursos, em que o objetivo é, efetivamente, centralizar e disponibilizar gratuitamente todos os materiais produzidos por várias entidades públicas e da sociedade civil e também pela SIG, estão disponíveis na nossa página, podem ser descarregados e devem servir de apoio para a realização de ações em escolas, em centros de formação, associações desportivas e demais associações. Temos também, e foi também criado, um guia de requisitos mínimos para programas e projetos de prevenção primária da violência contra as mulheres e a violência doméstica, que também está disponível na página da SIG e que pode ser também descarregado e utilizado livremente. E, naturalmente, há algo em que temos apostado bastante e que essa terá que ser a aposta futura também, que são as ações de capacitação dos profissionais cujas funções integrem lógicas de proximidade com jovens, como sejam docentes, pessoal médico, forças de segurança, forças policiais. Este é algo que nós temos, de facto, vindo a trabalhar muito e que tem que se continuar a trabalhar, que é, efetivamente, capacitar cada vez mais a própria sociedade, os próprios técnicos de administração pública e não só, para, efetivamente, reconhecerem situações no terreno, mas também serem capazes de intervir sempre que seja necessário. E o que é que vamos fazer agora? O que é que está previsto para 2023-26? É, naturalmente, a continuação desta lógica de empoderamento de rapazes e raparigas, homens e mulheres, para viverem relações de intimidade saudáveis, com uma estratégia de capacitação do público estratégico, em que, em particular, vamos apostar muito na ligação entre a área governativa da igualdade e da educação. Juntando a estratégia nacional... Sandra, peço desculpa, não, é só para que depois no final terá a oportunidade também de referir algumas das... Okay. Agradecemos a forma exaustiva desta exposição, mas só para terminar, está bem? Não, faz favor. Queria só terminar dando aqui, de facto, ênfase nesta ligação que estamos a fazer com a Estratégia Nacional para a Educação e Cidadania, para que os materiais e referenciais educativos na formação do pessoal docente e não docente, nos programas curriculares do ensino superior, mas também ao nível daquilo que queremos fazer de validação científica de um programa estruturado de prevenção primária dirigido a todos os ciclos de ensino, do pré-escolar ao 12º ano, onde a matéria do combate à violência no namoro e violência doméstica surge transversal em todas as disciplinas. Por hora podemos ficar. Obrigada. E dizia só que mantemos, claro, sempre a nossa linha de apoio a funcionar 24 horas, 800 2002 148 e o nosso SMS 3060. Obrigada. Muito obrigada, doutora Sandra. Bem sabemos que é complicado estar a elencar em tão pouco tempo tudo aquilo que a SIG tem vindo a desenvolver, mas terão a oportunidade também para, segundo as questões que vão ser colocadas pelas senhoras e senhores deputados, de finalizar. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Susana... É o PC? Pronto, eu tenho aqui a indicação dos serviços que é PS, mas se puderem, vocês... É? Pronto, mas eu não tenho problema nenhum, ou uma outra. Caríssima doutora Susana Amador, 4 minutos. Muito obrigada, senhora Presidente. Em exercício, saudar os nossos convidados, a doutora Sandra Ribeiro, o doutor Manuel Albano, e em nome do Partido Socialista, saudar acima de tudo aquilo que é o trabalho sustentado da SIG
a missão, a visão e os valores nos quais nós nos revemos por inteiro, os valores da igualdade, da cidadania, da tolerância e da prossecução do superior interesse público. Valores esses que nesta matéria em particular, acima de tudo, são imperativos constitucionais, éticos e políticos. Estamos a falar do artigo 9º em particular, ou seja, é tarefa fundamental do Estado promover a igualdade entre homens e mulheres. E a matéria que nos traz hoje aqui, que eu saúdo também o Chega por trazer a violência no namoro a debate e análise desta subcomissão, é seguramente também fundamental para invertermos aquilo que pretendemos, ou seja, enquanto tivermos violência no namoro com os números que estamos a conhecer, e como disse, são ainda números pouco sólidos, vamos sedimentando, mas ainda é um levantamento recente, mas enquanto tivermos estes números persistentes na violência no namoro, nós não vamos erradicar a violência de género e, sobretudo, não vamos travar o ciclo geracional de perpetuação da violência de género. Portanto, e aqui, claramente, estamos a falhar enquanto sociedade, enquanto todo, porque não estamos a conseguir perpetuar aquilo que durante muito tempo foi entendido inicialmente, que a violência era uma violência doméstica que tinha a ver com uma geração antes do 25 de Abril, inicialmente, e aquilo que se verificou é que, de um ponto de vista geracional, nós não interrompemos e, de facto, os mais jovens, infelizmente, continuam a perpetuar essas condutas e, sobretudo, a legitimar a violência como referiram. Os indicadores são, de facto, indicadores que nos preocupam, quer o do último estudo nacional que referiu, de 2023, pelo facto de 107,5% dos jovens inquiridos não percepcionarem dentro daqueles 15 indicadores e de comportamentos como sendo indicadores de violência, portanto, doméstica e serem comportamentos de natureza, digamos, ilícita e que não devem ser legitimados, e, portanto, é um número assustador, portanto, legitimam, quero pegar o telemóvel, quero insultar, quero pressionar para beijar, 32%, 30,7% o insultar e 35,7% o retirar o telemóvel e ver o telemóvel do outro. Por seu turno, os indicadores das forças e serviços de segurança, que no dia em particular dos namorados foram também trazidos a lume, são números que também, obviamente, nos preocupam, tendo em conta que nos últimos 5 anos houve pelo menos 10.400 queixas e, inclusive, também o Observatório do Namoro, que juntou também os números dos últimos 5 anos com mais de 440 denúncias, sabendo que apenas é uma ponta do iceberg aquilo que lá chega. Ou seja, os indicadores estatísticos e quantitativos, digamos assim, preocupam a Assembleia da República, preocupam todos os grupos parlamentares e, mais do que preocupar, nós temos que, acima de tudo, encontrar e estabelecer estratégias de ação. Portanto, e o trabalho que a SIG tem dado a fazer com o Governo, portanto, é um trabalho sustentado ao longo dos anos e, sobretudo, estrutural, porque nós não podemos ser reativos e chegar e elevar as molduras penais, porque há estatísticas que nos podem preocupar e, portanto, nós temos que olhar de forma prospectiva para o assunto, de forma estrutural, e nada melhor do que trabalhar com planos. E, portanto, quer a Estratégia Nacional para a Igualdade, quer os planos que estão subjacentes são fundamentais, porque fazem aquilo que entendemos que é pertinente, que é o trabalho em mainstreaming, o trabalho intergovernamental e, sobretudo, uma visão holística onde a sociedade civil e também as autarquias locais e a comunicação social têm que ser parceiros ativos dessa estratégia. E, portanto, em primeiro lugar, a questão que colocava é também o apelo que a Sra. Ministra deixou na última audição, que nós precisamos de ter estes planos aprovados com urgência. A data foi até 15 de Abril e é fundamental que este em particular possa ver, de facto, a luz do dia, porque, de um ponto de vista programático e de articulação, é fundamental. Em segundo lugar, dizer que entendemos fundamental apostar na prevenção primária da violência de género e, portanto, o grande enfoque tem que ser, de facto, o contexto escolar. É a escola, é a educação que abre sempre a porta da mudança, e esta mudança cultural, secular e enraizada só pode ser desconstruída logo desde o pré-escolar. E, portanto, o que é que podemos fazer ainda mais no contexto escolar, seja no que diz respeito ao currículo, no caso da educação para a cidadania, que, na nossa opinião, deve ser mais regular, deve ser mais intenso e mais abrangente nos conteúdos da educação para a igualdade, da tolerância e, sobretudo, nestas questões em particulares, no fundo,
ir ao encontro do perfil do aluno à saída do 12º ano, que é um perfil do aluno humanista e do cidadão que é formado para a tolerância e para a igualdade. Para terminar, dizer que também entendemos que pode e deve ser potenciado o programa Escola Segura. É um programa muito bom, onde o Ministério da Educação e o MAI têm, de facto, um trabalho feito, mas que entendemos que tem aqui um conjunto de virtualidades que podem e devem ser potenciadas a par da saúde mental e, sobretudo, das políticas que têm que ser territorializadas. Para terminar, Sra. Presidente, é fundamental que no âmbito da descentralização, onde as autarquias vão receber 20 competências novas, que também nesta área continuem a trabalhar de forma mais densa e mais substantiva, portanto, porque têm o olhar da proximidade, identificam os problemas e estão junto dos alunos e junto das escolas. Ou seja, há muito trabalho a fazer, foi identificado aquilo que está feito, mas, sobretudo, temos que olhar para o futuro para travar este ciclo perpétuo de violência no namoro, que depois traz também os indicadores preocupantes da violência de género, já na idade adulta. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social, PSD, Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Lina Lopes. Faça o favor, 4 minutos e pedíamos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a presença da Sra. Presidente da SIG, doutora Sandra Ribeiro, do Sr. Vice-Presidente, Dr. Manuel Albano. É um prazer estarem aqui e agradeço também ao Chega ter feito este requerimento, mas é bom que nos lembremos que o PSD, no passado dia 8 de março, fez um debate sobre esta área e foi um debate em que todos os partidos participaram, porque todos nós estamos imbuídos do mesmo espírito, é acabar com a violência de género. Também temos um projeto de resolução, que é o número 537 desta legislatura, que recomenda ao Governo a concretização de medidas no âmbito da prevenção e combate à violência no namoro. Como todos sabemos, em Portugal, de acordo com os dados do relatório anual da Segurança Interna, o crime de violência doméstica é a tipologia criminal mais participada em 2022. Neste momento, o número que temos, segundo o portal da violência doméstica, no ano passado foram registradas 30.389 ocorrências, mais 14,6% do que o ano anterior, o que consiste num impressionante recorde, se tivermos em conta que é o valor mais elevado, pelo menos desde os últimos 10 anos. Dentro do fenómeno da violência doméstica, a violência de namoro assume um impacto especialmente preocupante, com uma dimensão que urge combater de forma urgente e diferenciada. De acordo com os números das queixas por violência no namoro registradas pela PSP, houve um aumento de 10% nos últimos 5 anos. Entre 2018 e 2022, a PSP recebeu 10.480 queixas de violência no namoro, sendo a maioria das vítimas mulheres, revelam os dados daquela força de segurança. Todos os estudos que têm vindo a ser desenvolvidos nos últimos anos, e eu tenho aqui desde 2011 os estudos, tenho aqui todos os estudos que estão a ser desenvolvidos, em que o primeiro foi no 19º Governo Constitucional, na altura do Partido Social Democrata, em que já se chamava a atenção para estes assuntos. Por isso não é novo, já são pelo menos 12 anos que andamos a lutar sobre este estigma que nós temos sobre a violência doméstica e a violência agora também no namoro. Eu queria aqui chamar a atenção do seguinte. Todos os estudos, eu estive a verificar todos os estudos que existem, todos eles têm um padrão comum. Zonas geográficas onde ocorre a violência de namoro é mais elevada: Porto, Lisboa e Braga. Razões desta zona? Será que muitas delas estão deslocadas do seu ambiente familiar, não serão estudantes? Era algo que nós devíamos tentar perceber. A maior percentagem dos agressores são do sexo masculino. Todas as vítimas revelam que ficam bastante afetadas psicologicamente. E todas as vítimas de violência de namoro recorrem, a maior percentagem, à ajuda psicológica. Todos os agressores revelam um padrão de doenças mentais que se manifestam também em ciúmes. E a maior percentagem das causas de violência de namoro tem causa em problemas familiares do próprio agressor, seja ele homem ou mulher. Todos os estudos apontam para a importância da prevenção primária da violência de género em contexto escolar, e aqui a Sra. Presidente também falou sobre isto, e eu percebo porque é que falou sobre isto. Nós já trabalhamos nisto na área da igualdade com as escolas de género, primária da violência de género em contexto escolar, e destas serem desenvolvidas de uma forma sistemática e continuada, de forma a consciencializar as crianças, por isso logo no pré-escolar, e os jovens para a desconstrução da violência e para o desenvolvimento das relações interpessoais de namoro e de intimidade saudáveis. A violência de namoro já está também enquadrada penalmente na Lei 19 de 2013, de 21 de fevereiro, também feita pelo Governo do Partido Social Democrata e, na altura, também com o CDS.
Na estratégia da Avaliação Nacional para a Igualdade, e aqui alguma coisa tenho que dizer sobre isto, e a não discriminação, o que temos são, Senhora Presidente, slides. Slides que nem um índice nós temos, não temos um relatório, temos slides. Eu fui à SIG, já falei isto com a Ministra dos Assuntos Parlamentares, temos uns slides sem um índice, para nós conseguirmos procurar, temos que ter uma checklist onde se apresentam as percentagens de desempenho e classificação qualitativas sem qualquer suporte ou justificação. Também nada nos dizem sobre a forma como é monitorizada o impacto das medidas enunciadas, não contendo qualquer tipo de reflexão, conclusão ou recomendação. No PowerPoint do Governo, que nos é apresentado em substituição do relatório de avaliação, atribui-se uma classificação de excelente à medida 1.22, que nós deduzimos, Partido Social Democrata, que diz que é a promoção de programas, de mecanismos de prevenção e estratégias de apoio a crianças e jovens ao nível da prevenção primária e secundária. De todas as medidas, é a única que poderemos relacionar com a violência de namoro, porque nenhuma delas fala na violência de namoro. Como não fala, nós tentamos perceber se era esta. Eu gostava de perguntar à Sra. Presidente da SIG se sente confortável com uma avaliação de excelente, quando todos sabemos que os dados que nos são dados refletem uma realidade que é tudo menos excelente. Por fim, sendo um dos padrões de vítimas de violência de namoro recorrerem à ajuda psicológica, se não considera da maior importância a existência de psicólogos nas escolas básicas e secundárias, pois os psicólogos que existem nas escolas têm uma função de orientação, apenas orientação escolar, e não têm tempo para apoio nesta área. Eu sei o que digo, porque eu sou professora da escola de secundário, e sei bem o que digo. Nas universidades, felizmente, já existem gabinetes de apoio estudante. E era bom que olhássemos para o gabinete da Universidade Clássica, na Universidade de Direito da Universidade de Lisboa. Olhar para aquilo que está a ser feito, eu tive há pouco tempo lá uma reunião, saber o que é que está a ser feito e o Governo poder ajudar, e neste caso a SIG. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Sra. Deputada. Peço desculpa. Peço desculpa. Sr. Deputado. Bruno Nunes, chega. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Falou-se agora da questão dos psicólogos na escola. E, de facto, é curioso percebermos, quando chega apresenta estas medidas, de como elas são chumbadas. Sr. Presidente, em relação à SIG, há questões que não podem passar e que nós temos que perceber. Já aqui foi falado também nesta reunião do não podemos trabalhar com base em penas, disse o PS, temos de trabalhar com base em planos. E a senhora refletiu aqui um discurso que foi claramente numa guerra entre homens e mulheres, e nós não vamos aceitar isso. Nós não aceitamos esse tipo de discurso de vitimização e de colocar os homens como sempre o agressor, porque a senhora, com a responsabilidade que tem, sabe que nem sempre o homem é o agressor. E, portanto, não aceitamos o discurso de que a violência doméstica é uma guerra entre homem e mulher. Não aceitamos porque consideramos que quem agride não é o homem, é um agressor, e não aceitamos que este discurso seja feito neste sentido. Há questões que lhe quero fazer muito concretamente. O primeiro, das diversas fontes de financiamento da SIG, qual o valor que a SIG todos os anos recebe? E gostava de ter ouvido também, na introdução que fez e na descrição que fez, não apenas dar-nos uma panóplia, uma descrição daquilo que é a violência do namoro, porque essa nós sabemos, o que nós queríamos perceber é o que é que a SIG tem feito em concreto. Não apenas a linha de apoio. Exatamente o dinheiro todo que entra do Estado na SIG é utilizado para quê, concretamente? É uma das questões que queríamos que ficasse claro. Depois há uma questão que se foge sempre no meio deste assunto. E eu gostava da sua opinião acerca do parecer emitido pelo Conselho Superior da Magistratura, que diz que o casamento infantil emancipa a criança. É um parecer que existe do Conselho Superior da Magistratura, se não tiver eu posso lhe fazer chegar. De perceber qual é o posicionamento também da SIG em relação a crianças do sexo masculino e do sexo feminino, que são obrigadas, em idade da adolescência, a casar. E nós vimos as notícias que são obrigadas a casar, que são forçadas com atos violentos a casar. Não podemos continuar a esconder isto,
com o princípio de que o processo é entre homem e mulher. Há problemas sociais que são bastante graves e que têm que ser falados e que a SIG tem responsabilidade de tocar nesses assuntos e não passar ao lado por uma lógica de politicamente correto. Portanto, estas são essencialmente as perguntas que gostava de lhe deixar e gostava que de uma forma concreta fossem respondidas de forma direta. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados, cumprimentar também todos os representantes da SIG, e em especial a doutora Sónia Ribeiro. Agradecer a intervenção inicial que fez, bem como os dados e as informações que nos trouxe para um tema tão preocupante e tão importante como este, e que ainda bem que está em discussão nesta subcomissão. Efetivamente, violência não é sinónimo de amor, ciúmes não é sinónimo de amor e controle também não é sinónimo de amor. E assusta-me bastante que estes atos, principalmente junto daquela que é a geração mais jovem, sejam vistos como normais. Não são normais, e é importante continuarmos esta campanha de sensibilização que a SIG tem feito e, eventualmente, e já no que se refere àquela que é a nossa função aqui no Parlamento, iniciar algum procedimento parlamentar que permita atenuar e, idealmente, acabar com este flagelo. É importante, no nosso ponto de vista, que as pessoas e os jovens, em particular, tenham a consciência de que a violência no namoro acontece sempre numa relação de namoro no qual um dos parceiros recorre à violência e que não se enquadra aqui só a violência física, mas também a psicológica, a sexual, a digital e tantas outras como a senhora, a doutora Sandra Ribeiro referiu. Tudo isto para exercer um ascendente de poder e de controle sobre a vítima. Vítima é essa que deveria ser por si protegida e por si acarinhada. E por isso mesmo, tendo também todo o enquadramento e todas as introduções que foram feitas e perguntas que foram feitas pelos anteriores deputados, perguntar, para acrescentar, de um ponto de vista de política legislativa, quais são, na sua opinião, as alterações ou as iniciativas que poderíamos levar a cabo e que viriam ajudar no combate à violência no namoro. Perguntar se acha que a educação sexual obrigatória nas escolas seria uma boa medida para ajudar nesta sensibilização. Perguntar ainda se, na sua opinião e daquela que é a sua experiência, se quem trabalha com crianças e com jovens deveria ter algum tipo de formação nesta área. E, por último, perguntar se tem alguma sugestão de como é que podemos retirar o foco da solução das vítimas e pô-lo nos agressores. Isto porque aumentar a proteção da vítima não vai de forma nenhuma atenuar ou diminuir a criminalidade. Também temos, além da proteção que nós fazemos das vítimas, que deve continuar a ser feita, também temos que ter uma outra perspectiva de reduzir a criminalidade com medidas concretas para os agressores. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Patrícia Gil Vaz. Passava então ao Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a doutora Sandra Ribeiro, o Dr. Manuel Albano, agradecer aqueles que já foram os contributos da SIG aqui colocados e destacar que achamos relevante também fazer uma contextualização do porquê de algumas concepções estarem tão enraizadas na nossa sociedade, e se tivermos em conta a falta de direitos que as mulheres tinham há tão pouco tempo, é natural que existam concepções enraizadas de misoginia, de machismo e, portanto, também que traz consigo uma componente violenta, digamos que é a face mais visível e mais dramática da discriminação. Nós todos tivemos a experiência, ou quase todos, em 2019, o tema do Parlamento dos Jovens era a violência no namoro e a violência doméstica. Julgo que uma das notas que retirámos da participação nesses debates nas escolas e nessas discussões foi precisamente a disseminação de comportamentos que se configuram como formas de violência psicológica, sobretudo violência psicológica, e isso
foi na altura até algo que foi destacado por diversos deputados que participaram nestas sessões e, portanto, é de facto um problema que precisa de ter medidas adequadas, sobretudo num contexto que é desfavorável, porque nós, quando estamos em situações que não são propriamente de melhoria de vida, neste caso são até de degradação das condições sociais e económicas da população, as violências têm tendência a aumentar. E esta, apesar de ter características muito particulares, não deixa de ser também alvo deste percurso. Nós entendemos que, para além daquilo que são as campanhas de prevenção, e julgo que tem havido, de facto, um esforço por parte de diferentes serviços do Estado, por associações, enfim, na escola, para essa sensibilização, que isso deve ser acompanhado também de uma intervenção mais especializada e, digamos que mais técnica, no trabalho dos comportamentos. E que, de facto, nós temos um problema a esse nível porque temos escassez muito grande na área da saúde mental. Eu julgo até que é algo que acaba por ser perverso nós estarmos a alertar para a saúde mental, para as pessoas perceberem que identificarem comportamentos como não sendo normais e depois as pessoas terem meses de espera para uma consulta. Julgo que isso é mesmo desumano e devemos mesmo lutar para alterar esta situação. E a pedopsiquiatria, em concreto, é sempre também o parente pobre até da psiquiatria, portanto tem que ter esse cuidado. E, portanto, nas escolas, sim, faltam psicólogos e psiquiatras no Serviço Nacional de Saúde. Isso nós temos que olhar de uma forma um bocadinho mais específica, mas não é só isso. Nós temos técnicos de animação social que têm formação para lidar com diferentes realidades, para intervir sobre elas. Enfim, há um conjunto hoje de pessoas com capacidade e qualificadas para intervir sobre estas realidades. Mas também ter atenção a uma questão que tem a ver com aquilo que são as negligências, os maus tratos e, portanto, a forma como não só as violências se reproduzem, mas também, na origem, muitas vezes, desses comportamentos, estão também situações e, portanto, situações em casa muito, digamos que, impróprias para crianças. E, portanto, isto depois tem uma tendência a ser transportado e ser vivido de formas diferentes ao longo da vida, seja ela de forma agressiva ou não. E para terminar, que já vejo o olhar reprovador da Sra. Presidente, pronto, tudo isso gera pessoas com comportamentos antissociais e eles podem não ser dirigidos ao companheiro, ao namorado ou à namorada, mas, enfim, esse era um aspecto que gostaria de questionar. Se a marca de género é tão distinta como é, por exemplo, na violência doméstica, porque na violência doméstica, quer pela coragem ou pela facilidade, que nunca é fácil, mas, enfim, há mais mulheres a denunciar, quer pela própria realidade em si, ou seja, pela incidência desse fenómeno. Na violência no namoro, julgo que isso é mais batido, nomeadamente em algumas tipologias de violência. Portanto, isso acho que era importante nós podermos também trabalhar esse tema e mesmo para terminar, a intervenção que a escola faz é muito importante, ela tem que ter meios para a fazer, não pode estar a viver como está, mas é preciso também que se envolva os professores, os funcionários, os pais, se os pais tiverem tempo para isso também, que é uma outra questão, para se envolverem na vida dos seus filhos e, portanto, há um conjunto de alterações profundas, julgo eu, a nível da organização da sociedade, certo, mas também algumas que podemos desde já alterar. Obrigada, Sra. Deputada. Eu passava então a palavra para a Sra. Presidente e para o Sr. Vice-Presidente, se entretanto assim entenderem. Tem 10 minutos, efetivamente, para responder, é muito pouco tempo para todas estas questões, e ia-lhe pedir um grande favor, 10 minutos, pedir o favor de responder no início à Sra. Deputada Lina Lopes, uma vez que é secretária da mesa e que temos plenário e ela terá que sair, e portanto agradecia-lhe de facto e apelando uma vez mais à sua capacidade de síntese. Muito obrigada. Faça o favor, Sra. Presidente. Mas posso
Sim. Deixa eu ver. Muito obrigada. Muito obrigada por esta oportunidade novamente e por também termos aqui esta constatação de que, de facto, todos os partidos representados nesta Assembleia efetivamente têm como preocupação a questão da violência doméstica e da violência do namoro em particular, que é aquilo que nos traz aqui. E isso é muito interessante porque não se muda a cultura, não se mudam as mentalidades e não se introduz uma nova lógica de tolerância zero à violência sem que isto seja quase um pacto nacional. Há algo que tem que ser efetivamente continuado, uma estratégia de continuação e não algo que possa estar, que possa ser muito diferente de ideologia para ideologia e, portanto, é muito interessante ver aqui este cuidado de todos os partidos e agradeço muitíssimo. Bom, de facto, houve aqui várias coisas que nos foram colocadas e nós percebemos que, por exemplo, quando nos falaram aqui como é que a violência de género se perpetua e a dificuldade em que é controlar este devir perpétuo. Bom, efetivamente, aquilo em que nós acreditamos é que é através da educação que nós conseguimos fazer aqui o cortar. E a Lina estava a olhar para mim, porque é verdade, nós há uns anos atrás tivemos também na área do trabalho e no emprego a mesma lógica, que é como é que efetivamente se consegue mudar de fundo o estado da arte, é efetivamente através da educação, de uma forma articulada. Mas a questão da saúde mental é ela também muito importante, e nomeadamente a questão do apoio psicológico. Aliás, essa é uma das novas respostas que estão em vigor na nossa rede nacional de apoio às vítimas de violência de género e violência doméstica, que é efetivamente aquilo que nós chamamos as RAP, que são as respostas de apoio às vítimas. Isto é de apoio psicológico às vítimas e às crianças. E isto é particularmente importante porque nunca tinha existido uma resposta que fosse tão centrada efetivamente nesta lógica de poder apoiar jovens e crianças que ou assistem a situações de violência ou viveram durante algum tempo situações em famílias em que esta violência era latente. E esta lógica é efetivamente para tentar que se cortem comportamentos que são repetitivos daquilo com que foram educados e com que cresceram, ou passarem a ter comportamentos completamente hostis ou até de encerramento em si próprios, porque efetivamente temem aquilo que possa ser o relacionamento entre pares. O que, de facto, é um trabalho que temos feito. Começou a ser uma nova resposta, naturalmente financiada com os fundos que são atribuídos a esta área. A ideia é que se torne uma resposta comum em todas as casas-abrigo, em todos os serviços de apoio, porque efetivamente é uma resposta que não pode, que o projeto piloto já demonstrou que de facto é muito importante e, portanto, é a tal prevenção primária que também aqui foi dito e reconhecido por vários dos senhoras e senhores deputados que falaram, que é muito importante. A questão da prevenção primária é fundamental também aqui para podermos de facto conseguir levarmos por diante esta mudança que passa muito também pela territorialização e por aquilo que é o trabalho que é feito pelos próprios municípios e que nesta nova lógica também vai ser muito importante e que já existem as redes locais também com a educação, em que a SIG faz parte, que envolve as estruturas de atendimento e que fazem um apoio às escolas e também articulação com o programa Escola Segura. Escola Segura que também aqui foi referido e que é de facto algo fundamental neste edifício e devo dizer que têm feito um trabalho muito, muito, muito importante. Pode sempre ser melhor, claro que sim, e aí também o trabalho que nós queremos fazer mais de articulação, que é a da capacitação. Nós temos que capacitar cada vez mais os agentes das forças de segurança para efetivamente estarem mais capacitados, estarem mais capazes de efetivamente poderem identificar as situações de risco e poderem na prática poderem ajudar mais. A questão de que... e também aqui, até foi a senhora deputada que acabou de sair do PSD, que falou novamente, reforçou a questão da formação, da informação e da capacitação de todo o ecossistema escolar. Não só... Ainda ouviu?
ainda não só do pessoal docente, mas também do pessoal não docente, para conseguir chegar também às famílias e também, de uma forma holística, conseguir, de facto, fazer esta mudança que nós insistimos em que deve ser feita. Claro que tem que se fazer mais, e ao nível do apoio dos psicólogos na escola tem que se conseguir mais, não há dúvida nenhuma, e estamos em crer que os próximos anos poderão ser de reforço nestas matérias. Sobre guerra entre homens e mulheres e que a SIG estaria daqui de alguma forma a fazer essa defesa ou que a minha intervenção teria sido nessa lógica. Eu, enfim, não me reconheço nisso, não creio. Aliás, esta intervenção foi fáctica quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista dos dados, dos números estatísticos que apresentámos, e eu, na estatística que fiz e dos dados que apresentei aqui, não falámos até de quem é que era mais vítima e quem é que era mais agressor, não o fizemos, mas podemos fazer agora, e de facto aquilo que nós vemos é que, efetivamente, ao nível da violência doméstica, nós temos uma prevalência masculina, quer dizer, absolutamente esmagadora. Estamos a falar de mais de 90%. Portanto, na questão do namoro e da violência no namoro, continua a existir também uma prevalência masculina, mas vemos que são mais as mulheres que se queixam, ou mais as raparigas que se queixam do que os rapazes, e, de uma forma geral, também há sempre mais raparigas do que rapazes a sentirem-se vítimas. Mas é certo que nos jovens a diferença não é tão acentuada, mas também, se nós formos ver, não estamos a falar tanto de violência física, que é aquela que também é muito predominante na violência doméstica, porque aqui o que nós temos é muito da violência psicológica e o controle. E aqui também não deixa de ser, mas isto não deixa de ser preocupante, e eu agradeço a intervenção do Sr. Deputado, porque aquilo que nós vemos é que às vezes, na questão da violência no namoro, e com os dados que temos principalmente do estudo Artemis, é quase como se a igualdade tivesse a ser vista por um prisma muito constrangedor, que é: se tu me controlas, eu também te controlo. Se tu me agrides fisicamente, verbalmente, eu também te agrido. Como se a igualdade fosse puxarmos pelo nível mais baixo e não pelo nível mais alto. E isto, naturalmente, também é para ser, devemos sempre ter em atenção. Mas não me parece nada, volto-lhe a dizer, que a SIG esteja aqui de alguma forma, a promover alguma guerra entre homens e mulheres. Aliás, a nossa missão é de igualdade e não discriminação, e defendemos tanto a discriminação que ocorre sobre homens como sobre mulheres. Aliás, muitas vezes já levantámos a nossa voz a defendermos, por exemplo, situações em que os homens são profundamente discriminados numa lógica de género, como é, por exemplo, o uso das suas licenças parentais, ou situações em que são ainda olhados de lado se têm que faltar ao trabalho porque os seus filhos estão doentes. Por exemplo, situações em que, se for uma mulher, é atendido como normal, digamos assim. E isso que é uma situação de profunda discriminação dos homens. E isto só por atalho de força, para dizer que jamais teremos uma postura que não seja baseada em factos. Mas aqui, na violência, de facto, a perspectiva de género tem que ser tida, porque o enquadramento histórico é importante, e não podemos negá-lo. Enfim, vamos esperar é que consigamos, em conjunto, em sociedade, darmos de facto aqui uma volta muito grande e conseguirmos, com o apoio de todas as áreas, e institucionais, mas também privadas. Aliás, a SIG, uma das atividades que tem feito cada vez mais é de tentar chegar às empresas privadas para trazê-las para esta preocupação, e temos até uma atividade que é o Pacto contra a Violência, onde já temos mais de 30 empresas, e que estamos à beira de conseguir ter mais empresas muito grandes que se juntam a sua voz à nossa para publicamente fazerem campanhas de prevenção da violência, campanhas em que apoiam, por exemplo, as casas-abrigo, as instituições de emergência, ajudando, efetivamente, as vítimas que estão nessas casas. Este, aliás, é um trabalho, está quase para acabar, mas um trabalho muito importante da SIG, é que a SIG é a coordenadora da chamada RENAV, que é a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência de Género e Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, e que estamos a falar de mais de 200...
300 instituições, quer de apoio à informação, quer de recepção de vítimas, quer de emergência, logo no momento em que têm que fugir das suas casas porque estão em perigo, quer depois, temporariamente, e depois também no apoio à sua autonomização. Estamos a falar de milhões de euros, efetivamente, milhões de euros que vêm dos fundos comunitários e que, de facto, apoiam estas mulheres. Isto também estamos a falar de... o número de mulheres em particular são... Em termos da rede de atendimento, foram quase 60 mil. 60 mil só... atendimentos. Só este ano. Só 2022. E já agora as que estão... Em termos de acolhimento, tivemos, entre emergência e acolhimento casa-abrigo, 1.600. E que, de facto, e depois também temos a teleassistência, também somos nós que suportamos financeiramente a atribuição de teleassistência através de fundos comunitários, somos nós através do orçamento da SIG que fazemos parte também e suportamos parte do transporte de vítimas de violência doméstica e depois, naturalmente, há todo o trabalho que fazemos de financiamento de estudos, financiamento de organizações não governamentais para que elas no terreno possam efetivamente exercer o seu trabalho no terreno, que é fundamental, também com os municípios, através dos planos de igualdade municipais. Portanto, temos um trabalho muito lato, quer também formação, nós próprios fazemos formação e tentamos promover formação por outras entidades. Portanto, há todo um conjunto de trabalho que, aliás, terei todo o prazer em enviar ao Sr. Deputado uma listagem de todas as atividades que efetivamente nós fazemos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente e Sr. Vice-Presidente. Nós é que agradecemos e reitero uma vez mais o agradecimento de prontamente se disponibilizarem e estarem cá e pela vossa exposição clara e a forma como responderam também às questões dos senhores deputados e deputadas. Não posso deixar de agradecer novamente ao Partido Chega pelo requerimento para esta audição e as questões colocadas que foram num sentido construtivo, porque efetivamente aquilo que a Sra. Presidente abordou é que é um crime relativamente recente, todos os contributos são necessários e pertinentes e ainda estamos a conhecer a dinâmica deste fenómeno para melhor podermos intervir. Portanto, uma vez mais, acho que é neste compromisso que de facto conseguimos fazer mais e melhor. Muito obrigada, agradeço mais uma vez, muito obrigada a todas.